Você já sentiu aquele peso silencioso no peito? Aquela inquietação que te acompanha nas noites longas, quando todos dormem e você continua acordado pensando naquele milagre que tanto precisa? Talvez seja a saúde de um ente querido. Talvez seja uma situação financeira que não se resolve. Ou pode ser aquele filho que se afastou da fé e você não sabe como trazê-lo de volta aos braços de Deus. Seja qual for a sua preocupação, há algo que quero que saiba do fundo do meu coração. Deus já tem o seu milagre preparado, e hoje vamos descobrir juntos qual é o sinal que confirma essa verdade na sua vida. Respire fundo, porque o que vamos compartilhar nestes minutos pode mudar para sempre a forma como você olha para as suas circunstâncias e a maneira como confia na providência divina. Santa Teresa de Ávila, essa mulher extraordinária que transformou a Igreja com a sua fé ardente e a sua confiança inabalável em Deus, deixou-nos ensinamentos que são faróis de luz para momentos exatamente como o que você está vivendo agora mesmo. Ela sabia o que era esperar, o que era sofrer, o que era sentir que o céu guardava silêncio, enquanto o seu coração clamava por respostas. E, no entanto, ela descobriu algo que revolucionou a sua vida inteira e que hoje pode revolucionar a sua. Os sinais de Deus nem sempre chegam em trovões ou em manifestações espetaculares. Às vezes chegam no sussurro mais suave da sua alma, naquela paz inexplicável que de repente você sente no meio da tempestade, naquela coincidência que não foi coincidência, mas sim providência divina, guiando você em direção ao seu milagre. Antes de continuar, se esta mensagem está ressoando no seu coração, se sente que estas palavras chegaram no momento exato em que precisava ouvi-las, convido você a deixar um comentário com a palavra Amém ou Confio, para que juntos elevemos a nossa fé e criemos uma comunidade de almas que confiam nos tempos perfeitos de Deus. E se ainda não se inscreveu neste canal, este é o seu momento, porque aqui encontrará aquele refúgio espiritual onde a sua fé será alimentada a cada dia com a sabedoria dos santos e a verdade que liberta a alma. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque cada vídeo é uma semente de esperança plantada no seu coração. Agora deixe-me compartilhar com você algo profundo. Santa Teresa de Ávila escreveu na sua obra As Moradas do Castelo Interior, que a alma é como um castelo feito de diamante ou de cristal muito claro, no qual há muitos aposentos. Imagine por um momento que a sua vida, com todas as suas preocupações e anseios, é esse castelo. Nos quartos exteriores há barulho, há ansiedade, há medo, há incerteza. Mas no centro mais profundo desse castelo, no quarto mais íntimo, ali habita o próprio Deus. E ali está guardado o seu milagre, esperando o momento perfeito para se manifestar. A pergunta não é se Deus tem o seu milagre preparado. A pergunta é: você está disposto a caminhar por esses aposentos interiores, a atravessar o barulho dos seus próprios medos para chegar até ao centro onde ele espera por você de braços abertos e com a resposta que a sua alma tanto procura? Muitas vezes a preocupação nos paralisa. Ficamos presos nos quartos exteriores do nosso castelo interior, dando voltas e voltas sobre os mesmos pensamentos angustiantes, sobre as mesmas perguntas sem resposta. E enquanto isso, Deus está no centro sussurrando: Vem, vem mais para dentro, vem à minha presença, porque aqui está tudo o que precisas. Santa Teresa ensina-nos que a oração contemplativa, esse diálogo íntimo e silencioso com Deus, é o caminho que nos leva dos quartos do medo para os quartos da paz. E, finalmente, ao próprio trono onde o Rei dos Reis nos entrega não só o que pedimos, mas algo muito maior. Entrega-nos a sua própria presença, que é o verdadeiro milagre. Agora, qual é esse sinal que confirma que Deus tem o seu milagre preparado? O primeiro sinal, o mais importante, é este: o próprio desejo que arde no seu coração. Se você está buscando este milagre, se o anseia com cada fibra do seu ser, se chorou por ele, se orou por ele, se nas madrugadas elevou a sua voz ao céu pedindo a intervenção divina, essa inquietação santa, esse desejo profundo, é a primeira confirmação de que Deus já está agindo. Santa Teresa dizia que Deus não coloca desejos no nosso coração
se não tiver a intenção de cumpri-los de alguma maneira, embora nem sempre seja da forma que esperamos ou no tempo que nós queremos. Deus não é cruel. Ele não põe em você o anseio de ver a sua família protegida, de ver cura, de ver restauração, só para o deixar de mãos vazias. Cada desejo santo que há em você é como uma semente que Ele mesmo plantou, e Ele é fiel para trazer a colheita no seu tempo perfeito. O segundo sinal é a paz que excede todo o entendimento. Talvez tenha notado que, no meio da sua situação difícil, apesar de as circunstâncias não terem mudado ainda, há momentos em que sente uma calma inexplicável. É como se uma mão invisível acariciasse a sua alma e lhe dissesse: vai ficar tudo bem. Essa paz não vem de você. Não vem da sua capacidade de controlar as coisas. Vem diretamente do Espírito Santo que habita em você e que o está preparando para receber o seu milagre. Santa Teresa experimentou esta paz muitas vezes na sua vida, especialmente quando fundava conventos sem recursos, quando enfrentava a oposição de todos os lados, quando o seu corpo doente mal conseguia sustentá-la. E, no entanto, ela escreveu: nada te turbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essas palavras não saíram de uma vida fácil. Saíram de um coração que havia descoberto que na presença de Deus há plenitude de alegria, mesmo quando lá fora ruge a tempestade. Se neste momento está sentindo essa paz, ainda que seja por instantes, ainda que seja como um lampejo no meio da escuridão, esse é o seu sinal. Deus está lhe dizendo: já tenho tudo sob controle. Confia em mim. E se neste instante não sente essa paz, não se preocupe, porque o que vamos compartilhar agora vai ajudá-lo a cultivá-la na sua vida diária. Convido você, se esta mensagem está tocando profundamente, a compartilhar este vídeo com alguém que também está esperando o seu milagre, com aquele amigo que está passando por uma provação, com aquele familiar que precisa renovar a sua fé. Às vezes Deus usa as nossas mãos para fazer o milagre que outra pessoa está esperando. E quando compartilhamos uma mensagem de esperança, tornamo-nos instrumentos da graça divina. O terceiro sinal é o que eu chamo de coincidências divinas, ou confirmações do céu. Já notou como às vezes, exatamente quando mais precisa de uma palavra de ânimo, alguém liga para você, ou lê um versículo que fala exatamente da sua situação, ou ouve uma música que parece ter sido escrita para você naquele momento? Essas não são casualidades. São beijos do céu. São piscadelas de Deus dizendo: estou aqui, vejo-te, ouço-te, e estou trabalhando a teu favor, embora não possas ver todo o panorama. Santa Teresa tinha uma relação tão íntima com Jesus que experimentava estas confirmações constantemente. Ela falava com ele como com um amigo próximo, como com um esposo amado, e ele respondia de maneiras que fortaleciam a sua fé nos momentos mais difíceis. Lembro-me de uma história linda da sua vida. Uma vez, quando viajava para fundar um convento, as condições eram terríveis. Havia lama, chuva, perigo, escassez. No meio de uma dessas jornadas difíceis, caiu da carroça e ficou coberta de lama. Frustrada, disse a Jesus: Senhor, se é assim que tratas os teus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. E conta a tradição que Jesus lhe respondeu com humor amoroso: Teresa, assim trato os meus amigos porque quero que sejam fortes para as grandes coisas que tenho preparadas para eles. Essa resposta íntima, esse diálogo próximo, deu a Teresa a força para seguir em frente, sabendo que cada dificuldade era, na realidade, uma preparação para uma vitória maior. Você também pode ter esse tipo de relação com Deus. Não precisa ser uma santa canonizada para ouvir a sua voz no seu coração. Ele fala com você através da sua palavra, através da Eucaristia, através das pessoas que coloca no seu caminho, através dos acontecimentos que parecem casuais, mas que na realidade são a sua mão guiando você. Preste atenção a esses sinais. E se nos últimos dias ou semanas experimentou alguma destas coincidências, se sentiu que Deus está falando com você de maneiras sutis, mas claras, deixe-nos um comentário contando que sinal recebeu. Muitas vezes, quando compartilhamos o que Deus está fazendo na nossa vida, fortalecemos a fé dos outros e a nossa própria,
porque ao colocá-lo em palavras, tomamos consciência de quanto o céu está intervindo a nosso favor. O quarto sinal é a própria provação que está atravessando. Sei que isto pode soar contraditório. Como pode ser que a minha dificuldade seja um sinal de que Deus tem o meu milagre preparado? Mas escute bem, porque isto é crucial. Na tradição dos santos, especialmente na vida de Santa Teresa, vemos um padrão constante. Logo antes do grande milagre, logo antes da grande vitória, há uma grande provação. É como se Deus permitisse que a nossa fé fosse refinada no fogo, para que, quando chegar o milagre, saibamos apreciá-lo, saibamos valorizá-lo e, sobretudo, saibamos que foi Ele quem o fez, e não as nossas próprias forças. Pense nos grandes milagres da Bíblia. Antes que o povo de Israel cruzasse o Mar Vermelho e experimentasse a libertação maior da sua história, teve que chegar ao ponto onde parecia que tudo estava perdido, com o exército egípcio atrás e o mar impossível à frente. Foi nesse momento de máxima impossibilidade que Deus abriu o mar. Antes de Lázaro ser ressuscitado, teve que morrer e estar 4 dias no sepulcro, ao ponto de até Marta dizer a Jesus: Senhor, já cheira mal. Foi precisamente nesse momento de morte total que Jesus manifestou a sua glória ressuscitando-o. A sua situação atual, por mais escura que pareça, pode ser o cenário perfeito para que Deus manifeste a sua glória de uma maneira que jamais esquecerá. Santa Teresa passou por doenças terríveis durante anos. Houve um tempo na sua juventude em que esteve à beira da morte, tanto que cavaram a sua tumba e estiveram prestes a enterrá-la viva. Mas Deus tinha outros planos. Essa prova de saúde, esse vale da sombra da morte, foi o que a levou a uma conversão profunda, a uma entrega total a Deus e, finalmente, a tornar-se uma das maiores místicas e doutoras da Igreja. Se ela tivesse tido uma vida fácil, confortável, sem provações, talvez nunca tivesse chegado às profundezas do espírito que alcançou. Os seus escritos, que transformaram milhões de almas durante séculos, nasceram dos seus sofrimentos oferecidos com amor. Então, quando olhar para a sua provação atual, em vez de ver apenas a dor, tente ver também a semente do milagre que Deus está cultivando no meio dessa dificuldade. Se está sendo difícil ver a sua situação desta maneira, é completamente normal e humano. Não se trata de negar a dor ou de fingir que está tudo bem quando não está. Trata-se de abrir espaço no seu coração para a possibilidade de que Deus está escrevendo uma história maior do que a que pode ver agora mesmo. E se precisa de um empurrãozinho extra de fé, dê um like neste vídeo para que mais pessoas que estão atravessando provações semelhantes possam encontrá-lo hoje e renovar a sua esperança. Também o seu simples gesto de gostar pode ser o meio para que o algoritmo leve esta mensagem exatamente a quem mais precisa neste momento. O quinto sinal, e este é belíssimo, é o desejo crescente que sente de se aproximar mais de Deus. Se no meio da sua situação difícil notou que quer orar mais, que busca a missa com mais frequência, que o rosário se tornou o seu companheiro nas noites de insônia, que abre a Bíblia buscando consolo, que sente fome dos sacramentos, isso não é casualidade, nem é apenas a sua necessidade emocional. É o Espírito Santo preparando-o para receber o que Deus tem para você. Porque os milagres maiores de Deus não se entregam a almas distraídas, entregam-se a almas preparadas, a corações abertos, a espíritos atentos. É como quando esperamos alguém muito importante na nossa casa. Limpamos, arrumamos, preparamos tudo com cuidado. Da mesma maneira, quando Deus está prestes a visitá-lo com o seu milagre, Ele mesmo o impulsiona desde dentro a preparar o templo da sua alma, a limpar o que precisa ser limpo, a ordenar o que precisa ser ordenado, a abrir as portas que têm estado fechadas. Santa Teresa falava do que ela chamava de recolhimento, que é essa prática de recolher os seus sentidos dispersos, os seus pensamentos que vão de cá para lá, as suas emoções transbordantes e trazê-los todos para a presença de Deus no centro da sua alma. Ela dizia que quando praticamos este recolhimento, quando deixamos de buscar satisfação nas coisas externas e começamos a buscá-la na presença divina que habita dentro de nós, então começamos a experimentar o que ela chamava de oração de quietude, que é quando a alma descansa em Deus,
como uma criança descansa nos braços da sua mãe. E é precisamente nesse estado de quietude, de confiança, de abandono, que os milagres começam a fluir, não porque nós os forçamos, mas porque finalmente criamos o espaço interior para que Deus atue sem a resistência do nosso controle, da nossa ansiedade, do nosso desespero. Então, se sente esse chamado interior a aprofundar a sua vida de oração, a consagrar o seu dia a Deus desde que se levanta até que se deita, a oferecer os seus sofrimentos unidos à cruz de Cristo, a confiar mais na intercessão da Virgem Maria e dos santos. Não ignore esse chamado. É o Espírito Santo preparando o seu coração para o milagre que já está a caminho. E aqui vai uma prática muito simples, mas poderosa, que pode começar hoje mesmo inspirada na vida de Santa Teresa. Cada manhã ao acordar, antes de verificar o telefone, antes de pensar em todas as preocupações do dia, faça 3 respirações profundas e em cada uma diga no seu coração: meu Deus, entrego-me a Ti. Meu Deus, confio em Ti. Meu Deus, creio no Teu milagre para mim. Só isso. 3 respirações conscientes com essas palavras. Parece simples, mas asseguro-lhe que se o fizer com fé todos os dias, começará a notar uma mudança na sua forma de viver as circunstâncias, porque estará ancorando o seu dia, não nos seus medos, mas na confiança em Deus. E agora chegamos ao 6º sinal, que é talvez o mais desafiador, mas também o mais libertador. A própria espera é parte do seu milagre. Na nossa cultura moderna de gratificação instantânea, onde queremos tudo já, agora, neste momento, esperar tornou-se quase insuportável. Mas no reino do Espírito, nos caminhos de Deus, a espera nunca é tempo perdido. A espera é o tempo onde Deus está trabalhando não só nas suas circunstâncias externas, mas sobretudo no seu interior. Está moldando o seu caráter, está aprofundando a sua fé, está purificando as suas motivações, está ensinando você a confiar quando não há nada visível em que confiar. Santa Teresa esperou anos, décadas inclusive, para ver cumpridos alguns dos seus sonhos e visões. A reforma do Carmelo que ela iniciou enfrentou oposição constante, atrasos, frustrações, momentos em que parecia que tudo viria abaixo. Mas ela aprendeu algo precioso, que cada dia de espera, quando se vive na presença de Deus, quando se oferece com amor, quando se enche de oração e confiança, esse dia não é um dia perdido, mas um dia ganho em mérito eterno, em crescimento espiritual, em preparação para algo maior. Se está numa temporada de espera, se parece que o céu está em silêncio, se orou e ainda não vê a mudança que anseia, quero dizer-lhe algo importante. O seu milagre não está atrasado, está amadurecendo. Há um tempo para plantar, há um tempo para regar, há um tempo para esperar debaixo da terra onde não se vê nada, e há um tempo para colher. Não pode apressar o crescimento de uma semente. Se a desenterra todos os dias para ver se já está crescendo, irá matá-la. Tem que confiar no processo, tem que confiar nas leis que Deus colocou na natureza e, sobretudo, tem que confiar que o divino semeador sabe exatamente o que está fazendo com a semente do seu milagre. Enquanto isso, o seu trabalho não é forçar que as coisas aconteçam. O seu trabalho é manter a terra do seu coração úmida com oração, adubada com fé, protegida das ervas daninhas da dúvida e do ressentimento. Deixe-me compartilhar uma oração que Santa Teresa rezava quando sentia que a espera era demasiado longa. Quando a tentação de desistir batia à sua porta, ela dizia: "Ó, meu Deus, se tu queres, podes. Se tu queres, sou curada. Se tu queres, sou libertada. Se tu queres, tudo pode mudar num instante. Mas se não queres ainda, então dá-me a graça de esperar com paciência, com amor, com confiança, sabendo que os teus planos são sempre melhores que os meus, que os teus tempos são sempre perfeitos, embora eu não os entenda." Que rendição tão linda, verdade? Não é uma rendição de derrota, é uma rendição de confiança. É dizer a Deus: prefiro a tua vontade perfeita, ainda que tarde, do que a minha vontade imperfeita agora mesmo. E aqui vem algo muito importante que preciso que escute bem, porque pode ser exatamente o que a sua alma precisa ouvir neste momento.
Às vezes Deus não nos dá o que pedimos da maneira exata que o pedimos. Não porque não nos ame, mas precisamente porque nos ama demasiado para nos dar algo menor quando tem algo maior preparado para nós. Imagine uma criança pequena que pede ao seu pai uma cobra de estimação. O pai, que conhece os perigos e sabe o que é melhor, não lhe dá a cobra, mas em seu lugar dá-lhe um cachorrinho que lhe vai dar anos de alegria e companhia sem riscos. Nesse momento, a criança pode sentir-se frustrada porque não recebeu o que pediu. Mas o pai agiu em amor, dando-lhe algo melhor. Assim é Deus conosco. Muitas vezes pedimos uma coisa, e Ele nos dá outra melhor. Pedimos de uma maneira, e Ele o faz de outra maneira mais perfeita. Pedimos num tempo, e Ele o faz num tempo mais perfeito. Santa Teresa tem uma frase preciosa sobre isto. Ela diz: "Não ponhamos limites a quem não os tem. Peçamos-lhe grandes coisas, porque Ele é generoso e gosta de dar em abundância." Mas também dizia: "Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta." Vê o paradoxo lindo? Por um lado, convida-nos a pedir grandes coisas, a não sermos tímidos nos nossos pedidos, porque Deus é generoso e poderoso. Mas por outro lado, recorda-nos que se tivéssemos apenas a Deus e nada mais, isso seria suficiente, porque nele está a plenitude de todo o bem. Então, o milagre maior que podemos receber não é a cura física, não é a provisão econômica, não é a reconciliação familiar, embora todas essas coisas sejam boas e legítimas de pedir. O milagre maior é chegar àquele lugar da alma onde podemos dizer com verdade: "Senhor, se me deres o que peço, dar-te-ei graças. Mas se não me deres, também te darei graças, porque ter a ti é ter tudo." Agora não quero que isto soe como se estivesse dizendo que deve resignar-se ou baixar as suas expectativas, de forma alguma. Continue pedindo, continue clamando, continue intercedendo, continue acreditando no seu milagre com toda a sua alma. Mas enquanto o faz, mantenha o seu coração aberto à possibilidade de que Deus o surpreenda de maneiras que não tinha imaginado. E, sobretudo, não adie a sua paz. Não adie a sua alegria. Não adie a sua vida esperando que tudo seja perfeito para começar a viver plenamente. Viva agora, ame agora, agradeça agora, encontre Deus agora no meio de tudo. Porque a verdadeira tragédia não é atravessar provações. A verdadeira tragédia é atravessar essas provações sem a presença consoladora de Deus, sem o refúgio do seu amor, sem a certeza de que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. E se esta mensagem está ressoando profundamente, se sente que precisa guardá-la para voltar a ela uma e outra vez quando a dúvida bater à sua porta, guarde este vídeo na sua lista de favoritos, compartilhe-o nas suas redes sociais, envie-o por WhatsApp àquela pessoa que sabe que está lutando com a sua fé no meio de uma provação. Às vezes, o que mais precisamos é que alguém nos lembre as verdades eternas quando a nossa mente está nublada pelas preocupações temporais. Seja esse mensageiro de esperança na vida de mais alguém. E agora quero falar-lhe de algo muito específico que Santa Teresa praticava e que pode transformar completamente a sua experiência de espera e de confiança em Deus. Ela falava muito do que chamava de o abandono nas mãos de Deus. Não era um abandono passivo, como se dissesse: "Bom, que seja o que Deus quiser", com um tom de resignação e derrota. Não, era um abandono ativo, confiante, amoroso. Era como quando se lança nos braços de alguém em quem confia plenamente, sabendo que o vai segurar. Nos seus escritos, especialmente na sua autobiografia, ela conta como aprendeu pouco a pouco a soltar o controle de tudo, a deixar de tentar manipular as situações, a deixar de torturar-se com o "e se" e o "por que não", para simplesmente dizer a cada dia: "Senhor, isto que me preocupa, isto que me tira o sono, ponho-o nas tuas mãos. Faz tu o que for melhor, no tempo que for melhor, da maneira que for melhor. E enquanto isso, dá-me a graça de viver em paz, de cumprir os meus deveres diários, de amar quem me rodeia, de não perder nenhum dia da minha vida na amargura da preocupação." Esta prática do abandono é revolucionária porque muda o centro de gravidade da sua vida. Em vez de toda a sua paz depender de que tal ou qual coisa se resolva, a sua paz começa a depender da sua relação com Deus.
que é o único estável num mundo de mudanças constantes. As circunstâncias vão mudar, às vezes para melhor e às vezes não tanto. Mas Deus permanece. O seu amor permanece. A sua fidelidade permanece. E quando a sua âncora está nele, e não nas circunstâncias, então pode enfrentar qualquer tempestade sem naufragar, porque o seu barco está amarrado à rocha eterna que é Cristo. Esta foi a grande vitória de Santa Teresa. Chegou a um ponto na sua vida onde as perseguições, as doenças, os fracassos aparentes, nada disso podia roubar-lhe a sua paz interior, porque a sua paz não vinha de fora, vinha de dentro, do lugar onde Deus habitava na sua alma. E você pode chegar a esse mesmo lugar. Não precisa ser perfeita. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter uma fé inabalável desde o primeiro dia. A fé constrói-se passo a passo, decisão a decisão, dia a dia. Cada vez que escolhe confiar, em vez de se preocupar, cada vez que escolhe orar, em vez de entrar em pânico, cada vez que escolhe agradecer pelo que tem, em vez de se amargurar pelo que lhe falta, está construindo esse castelo interior de que falava Santa Teresa. Está fortalecendo esses quartos da sua alma, onde Deus pode habitar confortavelmente e de onde pode irradiar a sua luz para toda a sua vida. Agora quero dar-lhe uma prática muito concreta, que pode começar a fazer a partir de hoje mesmo e que vai ajudá-lo a viver nesse estado de abandono confiante de que temos estado a falar. Todas as noites, antes de dormir, tire uns minutos para fazer o que eu chamo de a entrega noturna. Sente-se confortavelmente ou deite-se se preferir. Feche os olhos. Respire fundo várias vezes para acalmar a sua mente e o seu corpo. Depois, mentalmente ou em voz baixa, se estiver sozinha, comece a entregar nas mãos de Deus cada uma das preocupações do dia. Pode dizer: Senhor, entrego-te a minha preocupação pela saúde do meu esposo. E visualize como coloca essa carga nas suas mãos. Entrego-te a minha ansiedade pela situação financeira. E novamente visualize como a entrega. Entrego-te a minha dor pela relação quebrada com o meu filho e coloca-a nas suas mãos. Continue assim com cada coisa que esteja pesando no seu coração e no final diga: Senhor, durmo em paz, porque sei que enquanto eu descanso, tu continuas trabalhando a meu favor. Tu não dormes, tu não descansas, tu velas por mim toda a noite. Confio em ti. E depois simplesmente descanse. Não retome as preocupações. Se vierem à sua mente, simplesmente lembre-se: já as entreguei a Deus. Ele está cuidando. Esta prática, se a fizer com constância, vai mudar a qualidade do seu sono, vai diminuir o seu nível de ansiedade e, sobretudo, vai criar em você esse hábito lindo do abandono confiante que caracterizava os santos. Santa Teresa tinha um costume lindo relacionado com isto. Todas as noites, antes de dormir, ela repassava o seu dia diante de Deus, não para se castigar pelas suas falhas, mas para lhe agradecer pelas suas bondades e para aprender com as suas experiências. Perguntava-se: em que momento hoje senti a tua presença, Senhor? Onde vi a tua mão agindo? O que me quiseste ensinar através de tal ou qual situação? Este exame de consciência amoroso ajudava-a a ver como Deus estava constantemente tecendo a sua história, como até as coisas que pareciam negativas no momento, vistas em retrospectiva, tinham sido parte de um plano maior. E isto é algo que você também pode fazer. Em vez de ir dormir com a mente cheia de preocupações pelo amanhã, vá dormir com o coração cheio de gratidão pelo hoje, pelas pequenas bênçãos que talvez deixou passar, o amanhecer que viu, o abraço que recebeu, a comida que não lhe faltou, a força que Deus lhe deu para seguir em frente apesar de tudo. Esta prática de gratidão noturna é como colocar fertilizante na terra do seu coração, preparando-a para que o milagre que Deus está cultivando cresça forte e belo. E falando de gratidão, deixe-me dizer-lhe algo que pode soar paradoxal, mas que é profundamente certo. Uma das maneiras mais poderosas de preparar-se para receber o seu milagre é começar a agradecer por ele antes que se manifeste. Não estou falando de pensamento mágico ou de técnicas de manifestação vazias. Estou falando de fé genuína. A fé, como diz a Escritura, é a certeza do que se espera,
A convicção do que não se vê. Quando você dá graças a Deus pelo seu milagre antes de vê-lo, está declarando com a sua vida: eu creio que tu és fiel. Eu creio que tu cumpres as tuas promessas. Eu creio que o que me mostraste no meu coração se vai cumprir na minha vida. Isto não é presunção. Isto é fé em ação. E Deus honra este tipo de fé, porque demonstra que confia no seu caráter, e não apenas nos seus presentes, que crê nele, e não apenas no que ele pode fazer por você. Santa Teresa praticava isto constantemente quando ia fundar um novo convento, e não tinha nem recursos, nem lugar, nem permissões. Ela já estava dando graças a Deus por esse convento como se já existisse, porque no seu coração sabia que se Deus o tinha posto na sua alma, ele proveria os meios para torná-lo realidade. E uma e outra vez, de maneiras milagrosas, as portas abriam-se, os recursos apareciam, as permissões chegavam, não porque ela os forçasse, mas porque ela creu. E a sua fé moveu a mão de Deus. Ou melhor, a sua fé permitiu que a mão de Deus, que sempre está pronta para agir, encontrasse um coração receptivo através do qual atuar. Então, que tal se a partir de hoje começar a dar graças pelo seu milagre? Na sua oração matinal, diga: obrigado, Senhor, porque estás agindo nesta situação, embora eu ainda não veja o resultado completo. Obrigado porque o teu poder está atuando em favor da minha família. Obrigado porque a tua mão está trazendo cura, está trazendo provisão, está trazendo restauração. Obrigado porque sei que a seu tempo verei o fruto desta fé que estou semeando hoje. E quando orar assim, não o faça de maneira mecânica. Ponha coração, ponha emoção. Imagine como será esse momento em que virá o seu milagre cumprido hoje e sinta a alegria antecipadamente. Esta prática não é auto-engano, é fé que se adianta à provisão de Deus. É esperança que não defrauda, porque está fundada no amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. E agora, antes de continuar, quero pedir-lhe algo muito especial. Se chegou até aqui nesta mensagem, significa que Deus está tocando o seu coração de uma maneira especial. Convido você a fazer neste momento uma pausa comigo em oração. Não importa onde esteja ouvindo isto, pode fechar os olhos nem que seja por um momento. Ponha a sua mão no seu coração e diga comigo estas palavras: Senhor Jesus, creio no teu poder para fazer milagres na minha vida. Creio que tu tens o controle da minha situação. Creio que estás trabalhando a meu favor, embora eu não veja todo o panorama. Hoje decido confiar em ti. Hoje decido soltar a minha necessidade de controlar. Hoje decido descansar no teu amor. Santa Teresa, intercede por mim. Ajuda-me a ter a tua fé, a tua confiança, o teu abandono total nas mãos de Deus. Que o teu milagre, Senhor, se manifeste na minha vida no teu tempo perfeito. Amém. Se fez esta oração com sinceridade, deixe-nos um amém nos comentários, porque quando declaramos a nossa fé publicamente, quando a compartilhamos com outros, ela se fortalece e, quem sabe, o seu amém pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ver para renovar a sua própria fé. Agora quero falar-lhe de algo que é crucial e que muitas vezes passamos por alto na nossa vida de fé: a importância da comunidade e a intercessão dos santos. Você não está sozinho nesta batalha espiritual, não está sozinho esperando o seu milagre. Há uma comunhão de santos, há anjos, há a Virgem Maria, há milhões de almas no céu que estão intercedendo por você neste mesmo momento. Santa Teresa tinha uma devoção profunda a todos os santos, especialmente a São José, a quem ela chamava o seu pai e protetor. Cada vez que precisava de algo, pedia a São José e conta que jamais lhe falhou. Fundou todos os seus conventos sob a invocação de São José, porque tinha uma confiança total na sua intercessão. E ela convida-nos a nós também a recorrer aos santos, não porque eles sejam deuses pequenos ou porque tenham poder próprio, mas porque eles estão perto de Deus. Eles veem o seu rosto e as suas orações têm um peso especial no céu, porque já estão purificados, já estão na presença divina. Se você não tem o costume de pedir a intercessão dos santos, este pode ser um momento maravilhoso para começar. Além de Santa Teresa,
que está intercedendo poderosamente por todos os que a invocam, pode pedir a São José pela proteção da sua família e a provisão das suas necessidades materiais. Pode pedir à Virgem Maria, que é mãe de todos nós, por consolo nas suas tristezas e pela sua intercessão maternal ante o seu filho. Pode pedir a Santa Rita pelas causas impossíveis. Pode pedir a São Judas Tadeu nas situações desesperadas. Pode pedir a São Miguel Arcanjo por proteção contra o mal. Pode pedir ao seu anjo da guarda por guia e cuidado constante. Tem todo um exército celestial disposto a ajudá-lo. Só precisa pedir com fé e humildade. E não tenha medo de pedir coisas específicas. Os santos não se cansam dos nossos pedidos. Pelo contrário, alegram-se em poder interceder por nós, porque a sua alegria no céu é ver como a graça de Deus se derrama sobre os seus irmãos, que ainda peregrinamos na terra, e aqui na terra também precisa de comunidade. Não pode viver a sua fé em isolamento. Precisa de irmãos e irmãs na fé que orem com você, que o animem quando está desanimado, que lhe lembrem as promessas de Deus quando você as tiver esquecido. Esta comunidade que estamos formando aqui neste canal é parte dessa família espiritual. Cada pessoa que está vendo este vídeo, cada pessoa que comenta, cada pessoa que compartilha, somos parte do corpo de Cristo, e o que afeta um, afeta todos nós. Então, quando você compartilha nos comentários a sua necessidade de oração, não é só para desabafar, é para que todos nós possamos nos unir a você em intercessão. E quando você compartilha o seu testemunho de como Deus agiu na sua vida, não é só para se orgulhar, é para edificar a fé de outros que estão no meio da sua própria batalha. Assim funciona o corpo de Cristo. Assim funciona a comunidade dos crentes. Convido você, se ainda não o fez, a inscrever-se neste canal e ativar o sininho, não só para receber mais conteúdo, mas para fazer parte ativa desta família espiritual que se está edificando aqui. E mais importante ainda, convido você a participar nos comentários, que não seja apenas um espectador passivo, mas um membro ativo desta comunidade. Conte-nos que milagre está esperando para que possamos orar com você. Conte-nos que milagre já recebeu para que possamos dar graças a Deus com você. Pergunte o que precisar entender melhor sobre a fé. Compartilhe as frases que mais tocaram você nesta mensagem. Assim nos fortalecemos uns aos outros. Assim caminhamos juntos rumo à santidade. Santa Teresa era uma mulher de comunidade profunda. Apesar de ser uma mística que tinha experiências privadas muito profundas com Deus, ela valorizava enormemente a vida em comunidade, a vida com as suas irmãs religiosas, a direção espiritual, a obediência, o compartilhar a vida de fé. Ela sabia que o caminho espiritual não se pode percorrer sozinho, porque sozinhos somos vulneráveis ao engano, ao desânimo, ao desvio. Mas juntos, apoiando-nos uns aos outros, podemos chegar muito mais longe. Há um provérbio africano que diz: se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vai acompanhado. No caminho espiritual, precisamos chegar longe. Precisamos perseverar até ao fim. E para isso, precisamos de companhia. Precisamos de comunidade. Agora, já falamos de vários sinais que confirmam que Deus tem o seu milagre preparado. O desejo no seu coração, a paz inexplicável, as coincidências divinas, a própria provação como preparação, o chamado à oração mais profunda e a espera como parte do processo. Mas há um último sinal que quero compartilhar com você, e é o mais pessoal e o mais íntimo. É esse testemunho interno do Espírito Santo no seu espírito. É essa voz suave que lhe sussurra no mais profundo do seu ser. Vai ficar tudo bem. Confia. Não desistas. Já é quase hora. Não posso descrever exatamente como soa essa voz, porque é diferente para cada pessoa. Mas quando a ouve, reconhece-a. Não é a voz do seu ego tentando consolá-lo com ilusões. Não é a sua mente tentando enganá-lo para se sentir melhor. É algo mais profundo, mais real, mais sólido. É o Espírito de Deus dando testemunho ao seu espírito de que é filho ou filha amada, de que ele tem o controle, de que tudo vai cooperar para o seu bem. Santa Teresa falava muito destas experiências internas.
Ela dizia que há uma diferença enorme entre as consolações que damos a nós mesmos com a nossa imaginação e as verdadeiras consolações que vêm de Deus. As primeiras são superficiais, passageiras, inconsistentes. As segundas têm um peso, uma profundidade, uma paz que excede todo o entendimento. As primeiras deixam-no igual a antes quando passam. As segundas transformam-no, fortalecem-no, mudam-no por dentro. Então, se você experimentou esses momentos de certeza interior, esses momentos onde, sem nenhuma evidência externa, você simplesmente soube no seu espírito que Deus estava no controle e que tudo ia sair bem, esse é o seu sinal. Atesoure esses momentos. Escreva-os se for necessário para que, quando vierem os dias de dúvida, possa voltar a eles e lembrar que Deus falou com você, que Deus lhe deu uma promessa e que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E agora, enquanto nos aproximamos do final deste tempo juntos, quero deixar-lhe com uma reflexão poderosa e uma prática que pode mudar tudo. A reflexão é esta: o seu milagre não está apenas no futuro quando se cumprir o que está pedindo. O seu milagre também está no presente, no próprio fato de que Deus está sustentando você agora. Está lhe dando forças para seguir em frente agora. Está lhe dando alento quando quer desistir. O fato de que hoje se levantou da cama apesar da tristeza. O fato de que hoje cuidou da sua família apesar do cansaço. O fato de que hoje não perdeu a fé apesar da longa espera. Isso já é um milagre. Não menospreze os milagres pequenos, enquanto espera um milagre grande, porque nos milagres pequenos de cada dia, Deus está preparando o seu coração para um milagre grande que vem. Cada dia que persevera na fé é um dia que está colaborando com a graça de Deus. É um dia que está permitindo que Ele o transforme, que o prepare, que o molde na pessoa que precisa ser para receber e administrar bem essa bênção que vem. E a prática que quero deixar-lhe é o que eu chamo de o altar de agradecimento. Procure um lugar na sua casa. Pode ser um canto do seu quarto, pode ser um espaço pequeno na sua sala e crie um altar simples. Não precisa de nada elaborado. Pode ser uma mesinha ou uma prateleira, onde coloque uma imagem de Jesus, da Virgem, de Santa Teresa, uma vela, talvez o seu rosário, a sua Bíblia, e a cada dia passe nem que seja 5 minutos ali, frente a esse altar falando com Deus. Pode ser de manhã, para consagrar o seu dia. Pode ser à noite para fazer a sua entrega noturna de que falamos antes. Mas que esse seja o seu lugar sagrado no seu lar, o seu ponto de conexão com o céu. Santa Teresa insistia na importância de ter uma vida de oração constante, mas especialmente de ter momentos concretos, lugares concretos onde nos encontramos com Deus. Esse altar será como um lembrete visível de que Deus habita na sua casa, de que o seu lar é um pequeno templo, de que a presença divina mora com você. E quando passar por esse lugar, ainda que não pare para orar naquele momento, ao vê-lo, lembrar-se-á de Deus, lembrar-se-á de que Ele está com você, lembrar-se-á de confiar. É uma âncora visual para a sua fé. E se quiser ir além, pode ter um caderno especial onde escreva os seus pedidos a Deus, como se fossem cartas que lhe envia. E depois, quando Deus responder, volta a essas páginas e escreve a data, e como Ele respondeu. Com o tempo, esse caderno tornar-se-á o seu próprio livro de testemunhos pessoais, a sua história da fidelidade de Deus na sua vida, e nos momentos de dúvida poderá abri-lo e ler. Aqui pedi isto, e Deus concedeu desta maneira. Aqui clamei por isto, e Deus respondeu assim. Aqui pensei que tudo estava perdido, e olha como Deus mudou tudo. Esse registro escrito é poderoso porque a nossa memória é frágil. Esquecemos rápido as bondades de Deus, mas quando as escrevemos, ficam gravadas não só no papel, mas na nossa consciência de uma maneira mais profunda. Santa Teresa ensinou-nos tanto através da sua vida e dos seus escritos, mas talvez a lição maior que podemos aprender dela seja esta. Deus busca almas que se atrevam a confiar nele completamente, apesar de todas as evidências em contrário, apesar de todas as vozes de dúvida, apesar de todos os atrasos.
Quando você é essa alma, quando você dá esse passo de fé, quando você diz: Senhor, ainda que não entenda, confio. Ainda que não veja, creio. Ainda que tarde, esperarei. Algo acontece no mundo espiritual. Os céus movem-se, os anjos ativam-se. As portas que estavam fechadas começam a abrir-se. Os recursos que não existiam começam a aparecer. Não porque você tenha poder em si mesma, mas porque a sua fé dá a Deus a permissão, por assim dizer, para atuar poderosamente a seu favor. Deus sempre quer abençoar-nos, sempre quer fazer milagres, mas Ele respeita a nossa liberdade, respeita a nossa fé, e quando encontra um coração confiante, deleita-se em derramar as suas bênçãos sobre essa vida. Então hoje, agora mesmo, independentemente de quanto tempo leve esperando o seu milagre, quero que tome uma decisão, a decisão de não se preocupar mais. Não porque ignore a sua situação, mas porque decide colocar essa situação nas mãos mais capazes que existem, as mãos de Deus. A decisão de crer que Deus tem o seu milagre. Não só tem a capacidade de fazê-lo, mas já o tem preparado, amadurecendo, aperfeiçoando-se, esperando o momento exato para ser revelado na sua vida. E a decisão de viver em paz, entretanto, de viver em alegria, de viver em gratidão, de viver em amor, porque é essa a vida abundante que Cristo veio nos trazer. E essa vida abundante não começa quando todas as nossas circunstâncias forem perfeitas. Começa quando decidimos colocar o nosso fundamento na rocha que é Cristo, aconteça o que acontecer ao redor. Se esta mensagem tocou a sua vida, se sente que foi um bálsamo para a sua alma, não aguarde só para si. Compartilhe-a com mais alguém. Envie-a àquele familiar que está lutando com a sua fé, aquele amigo que está atravessando uma crise, aquela pessoa que há tempo não vê, mas que o Espírito Santo traz à sua mente agora mesmo. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para levar esta palavra de esperança a alguém que está prestes a desistir e ao compartilhar você mesma se edifica. Porque há um princípio espiritual poderoso. O que abençoas nos outros, Deus multiplica em ti. Quando você é fonte de ânimo para outros, Deus assegura-se de que nunca lhe falte ânimo a si. Quando você compartilha a esperança multiplica-se no seu próprio coração. E lembre-se, este canal está aqui para acompanhá-lo no seu caminho de fé. Não é apenas um lugar para consumir conteúdo, é um espaço sagrado onde nos reunimos como família espiritual para nos fortalecermos mutuamente, para aprender da sabedoria dos santos, para crescer na nossa relação com Deus. Inscreva-se se ainda não o fez, porque a cada semana vamos estar trazendo mensagens que alimentarão a sua alma, que responderão às suas perguntas mais profundas, que o guiarão no seu caminhar com Cristo. E ative o sininho para que não perca nenhuma mensagem, porque nunca sabe qual será exatamente a que Deus usará para falar com você no momento preciso em que precisar. Antes de nos despedirmos, quero fazer uma oração final com você. Se puder, feche os olhos, respire fundo e abra o seu coração para receber a bênção que Deus tem para você neste momento. Pai Celestial, em nome de Jesus, vimos diante de Ti com corações abertos e confiantes. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora mesmo. Tu conheces cada um dos seus nomes, conheces cada uma das suas situações, conheces cada uma das suas preocupações e cada um dos seus desejos mais profundos. Senhor, eu te peço que toques os seus corações de uma maneira especial, que sintam a Tua presença amorosa envolvendo-os como um abraço. Que a paz que excede todo o entendimento encha as suas mentes e os seus corações. Que recebam a certeza interior de que Tu estás no controle, de que Tu tens o seu milagre preparado, de que Tu nunca os abandonaste, nem os abandonarás jamais. Senhor, fortalece a sua fé, renova a sua esperança, aviva o seu amor. Dá-lhes paciência para esperar nos Teus tempos perfeitos. Dá-lhes sabedoria para discernir a Tua voz. Dá-lhes valentia para seguir em frente, inclusive quando o caminho for difícil. E quando chegar o momento do seu milagre,
que eles te deem toda a glória, reconhecendo que foi a tua mão, e não a deles a que operou maravilhas. Santa Teresa de Ávila, roga por nós. Intercede por cada alma que está buscando a Deus com sinceridade. Ajuda-nos a ter a tua fé, a tua confiança, o teu abandono nas mãos do Pai. Virgem Maria, Mãe Nossa, cobre com o teu manto de proteção cada família representada aqui. Guarda os nossos filhos, os nossos netos, todos os nossos entes queridos. São José, custódio e provedor, cuida das nossas necessidades materiais e espirituais. Anjo da nossa guarda, acompanha-nos em cada passo do nosso caminho. Senhor, que esta mensagem não fique apenas em palavras bonitas, mas que se traduza em transformação real na vida de cada pessoa. A partir de hoje, que eles vivam com mais paz, com mais confiança, com mais alegria, sabendo que Tu és fiel e que as Tuas promessas são sim e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se preocupe mais, querida alma. Deus tem o seu milagre. Os sinais estão aí. Só precisa de olhos de fé para vê-los. E enquanto espera, lembre-se, cada dia de espera vivido na presença de Deus, cada dia de confiança apesar da incerteza, cada dia de gratidão no meio da provação, é um dia que está tecendo uma história linda, que um dia contará como testemunho da fidelidade de Deus. A sua história não terminou. O capítulo mais belo ainda está por escrever. E quando chegar, quando vir com os seus próprios olhos como Deus converteu a sua dor em dança, o seu pranto em riso, o seu deserto em jardim, então entenderá por que tudo tinha que ser como foi. Entenderá que os tempos de Deus são perfeitos, e a sua fé multiplicar-se-á 1000 vezes mais. Até lá, caminhe em paz, caminhe em confiança, caminhe em amor. Deus está com você. Sempre o esteve e sempre o estará. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Vemo-nos na próxima mensagem e, enquanto isso, que Deus o abençoe abundantemente e lhe conceda esse milagre que tanto anseia para a sua glória e para o seu bem. Amém.